Aline Lourenço da Silva, sou consultora interna de produtos aqui na Metadados. E hoje vamos falar sobre 13º e férias em tempos de redução e suspensão de contratos pela MP 936. Você tem dúvidas? Continue acompanhando o vídeo e veja quais são suas principais obrigações e responsabilidades para o cálculo e pagamento do 13º e férias. Vamos começar falando do 13º no contexto da MP. O 13º deve ser pago a todo empregado que trabalhou por um período de 15 dias dentro do mês. Então, ao final de 12 meses, ele tem 12 dozeavos de 13º, ou seja, 1 dozeavos para cada mês trabalhado. Com a MP, a possibilidade de redução e suspensão do contrato, as empresas que adotaram a alternativa de redução, o empregado não perde nenhum avo do 13º salário, porque a jornada dele sofreu uma redução da carga horária, mas ele permaneceu trabalhando durante todo o contrato. Então, se ele era contratado por um período de 8 horas diárias e foi reduzido em 50%, ele vai trabalhar 4 horas, mas ele permanece trabalhando durante todo o período de redução. Já no caso da suspensão, o empregado só tem direito ao 13º do mês que trabalhou. Então, a gente tem que observar quantos dias o empregado trabalhou dentro do mês que ele teve suspenso, pois só vai ter direito ao 13º do mês se trabalhou 15 dias dentro do mês. Um mês de 31 dias, em que ele passou 15 dias suspensos e 16 trabalhando, ele tem direito a 1 dozeavos daquele 13º salário. Num mês de 30 dias, que ele passou 20 dias suspensos e 10 trabalhando, ele perde o direito ao 13º daquele avo. No mês de 30 dias, que ele passou o mês inteiro suspenso, ele tem 0 dias trabalhados, então ele também perde o direito ao avo daquele 13º. E no mês de 30 dias, em que ele passou 15 dias suspensos e 15 dias trabalhando, ele tem direito a 1 dozeavos daquele 13º. Independente do tempo da suspensão do contrato de trabalho, o RH deve observar a quantidade de dias que o empregado trabalhou em cada mês, pois os avos do 13º eles são computados mês a mês. Um contrato suspenso por 60 dias, em 11 de maio, que vai até 9 de junho, no mês de maio ele passou 21 dias suspensos e 10 trabalhando, ou seja, ele não tem direito ao avo de 13º daquele mês. No mês de junho, ele passou 30 dias suspensos e 0 dias trabalhando. Então, ele também não tem direito ao avo daquele 13º. Já em julho, ele passou 9 dias suspensos e 22 trabalhando. Então, ele tem 1 dozeavos de 13º daquele mês. Quanto ao pagamento do 13º, o cálculo permanece sendo feito com base nos avos que o empregado tem direito. Então, se em 12 meses ele não trabalhou pelo menos 15 dias dentro do mês, ele perde o valor referente a 1 dozeavos do mês. Naquele exemplo anterior, ele passou 2 meses suspenso, sem ter trabalhado 15 dias dentro do mês, ele vai receber 10 dozeavos de 13º. O cálculo permanece exatamente igual ao que a gente já faria se ele tivesse perdido o direito ou daqui a pouco admitido dentro do ano, né? Não tivesse feito o ano completo. Já falando em férias, a CLT ela prevê a concessão de 30 dias de férias ao empregado a cada 12 meses de vigência do contrato. Com a suspensão do contrato de trabalho previsto na MP 936, fica suspenso também o período aquisitivo, porque o contrato está em regime de suspensão. Então, o funcionário não tem direito a férias durante aquele período. Então, ele não vai contabilizar para aquisição dos direitos de férias. No caso de redução, ele não vai perder o direito a férias, porque ele permaneceu trabalhando e o contrato não teve suspenso. E no caso de suspensão, ele perde o direito a férias naquele período. Nesse exemplo aqui, o período aquisitivo que iniciou, por exemplo, 10 de fevereiro de 2020, ele encerraria em 9 de fevereiro de 2021. Mas o contrato ele ficou suspenso de 11 de maio a 9 de julho. Então, como é que vai ficar o período? Ele vai ter um período de 10 de 2 de 2020 a 10 de 5 de 2020, que é quando iniciou a suspensão. Ele vai ter, então, 7 dias e meio de férias, de direito a este período, né, que ele tem que tirar até o vencimento do próximo período aquisitivo, e ele vai ter um novo período iniciando em 10 de julho de 2020 e encerrando em 9 de julho de 2021 de mais 30 dias. Tá? Por quê?
ele vai ter o direito de férias até o momento que ele teve suspenso e passa a contar um novo período a partir do retorno dele. Se ele tiver uma nova suspensão, a gente encerra o período e inicia-se um próximo. Então, num futuro de férias, ele vai ter que tirar esses 7 dias e meio e mais quantos dias ele tiver do novo período. Então, se ele tirar, por exemplo, 10 dias de férias, 7 dias e meio vão sair desse período e 2 dias e meio vão sair do segundo período. Bem, essas são as regras previstas para pagamento de férias e 13º. Espero ter esclarecido e ajudado as dúvidas do RH. Acompanhe os nossos conteúdos sobre RH no nosso blog em www.metadados.com.br/blog e em nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima!